Obrigado a todos. O Servir, servos espíritas reunidos virtualmente, traz a todos nós mais um momento de reflexão com o tema Quem são os nossos inimigos? Quando nós nos perguntamos quem são os nossos inimigos, as respostas mais comuns que nós damos são as seguintes. Primeiro, nós afirmamos que os nossos inimigos são aqueles que despertam em nós sentimentos mais primitivos, o medo, o ódio, o desejo de vingança. Também costumamos responder que os nossos inimigos são aqueles que diante de nós, as nossas mãos ficam geladas, o nosso coração bate forte e o sangue pulsa nas nossas têmporas. E a terceira é que nós somos inimigos de nós mesmos. Que os inimigos que nós temos nessa vida, os maiores, somos nós mesmos. E é neste momento que surge uma pergunta: como ser inimigo de nós mesmos? O que fazer? Vejamos então algumas citações para as nossas reflexões. Vamos começar com uma reflexão a respeito de uma colocação do Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, num artigo que ele colocou, Acreditar em Si Mesmo, está no site O Pensador, ele diz assim: o maior inimigo que nós podemos ter na vida não está fora. O maior inimigo que nós podemos ter na vida está aqui dentro. Sou eu. Eu é que faço perder. Durante muito tempo eu pensei que os meus problemas fossem causados pelas pessoas. As pessoas que estavam de fora, mas não é verdade. O maior problema quem causa somos nós. E é tanto que a gente deixa o outro nos afetar. E é tanto que a gente deixa o outro nos dominar. Isso é Padre Fábio de Mello colocando. É uma reflexão. O ensaísta, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa, Khalil Gibran, ele diz o seguinte: e disse o divino, ame o seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Dalai Lama é um chefe de Estado, líder espiritual do Tibete. Ele diz o seguinte: o que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios, aí está o meu inimigo. Friedrich Nietzsche diz assim: o inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre mesmo você. Então veja só, Nietzsche, ele era filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano. E ele faz a seguinte afirmativa: o inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Então são três personagens importantes, das mais variadas escalas. E nós temos um livro de Hermínio Correia de Miranda e Luciano dos Anjos, cujo título é Crônicas de um e de outro Kennedy. Quer dizer, as crônicas de um e de outro Kennedy, ao homem artificial. Então tem lá a seguinte colocação: os maiores inimigos do homem são o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja e a ignorância. E Martins Peralva, no seu livro Estudando o Evangelho, diz que o inimigo é o nosso fiscal. E quem é o fiscal de nós mesmos? Nós. Nós que somos egoístas, invejosos, ignorantes, orgulhosos, vaidosos, egoístas, impacientes, intolerantes, incompreensivos, hábitos negativos, viciações. Então somos nós os nossos inimigos. E isso é tão importante a gente ter esse conhecimento, que tem um outro lado também que Divaldo Pereira Franco coloca com Marco Prisco, o Espírito, num livro chamado Legado Kardeciano. Ele diz assim: destruir-se-á a você mesmo quando cultivar o pessimismo, quando afeiçoar-se à queixa,
quando conservar mágoas, quando considerar-se perseguidor de si mesmo sempre, quando aceitar a condição de ser infeliz, evitar as coisas que lhe trazem alegria, esconder-se no excesso de trabalho, acreditar-se abandonado. Logo, quem é o nosso inimigo? O outro ou você mesmo? O outro ou nós mesmos? No Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos qual seria o meio mais eficaz que o homem tem de melhorar-se nessa vida e resistir à atração ao mal. A resposta dos espíritos é muito clara: conheça-te a ti mesmo. Precisamos vencer a gente, a nós. Porque conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conheça a ti mesmo. Porém, a nossa dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. E qual o meio de consegui-lo? Nós vamos colocar aqui uma sequência para a gente refletir. Vejamos. Primeiro, é preciso ter boa vontade. Por quê? Porque a boa vontade é um dos principais elementos de progresso moral e intelectual do espírito. Por quê? Porque a boa vontade é o conhecimento de si mesmo. É, portanto, a chave do progresso individual. A boa vontade é o conhecimento que é fruto de longa paciência, de ardorosa boa vontade e de profunda meditação. A boa vontade é o conhecimento real. Não é construção de algum dia, é obra de tempo. Então, ter boa vontade é fundamental. A boa vontade é o elemento principal para nós fazermos as nossas transformações. A boa vontade é o elemento real para que a gente possa construir em nós o nosso aprimoramento como espírito dia a dia, no cotidiano, colhendo os frutos das nossas plantações diárias. E mesmo que venhamos ter dificuldades, nós vamos vencê-las. Porque vencer as dificuldades na terra são batalhas para o nosso aprimoramento moral, é com Cristo. É com Ele que nós vamos trabalhar. Porque toda dificuldade, na verdade, são luzes. Quando aproveitamos o seu concurso para o bem. E que toda dificuldade é um desafio para todos nós, espíritos encarnados. E uma ferramenta que nós temos à nossa disposição é nos conhecendo lenta e progressivamente, nos perdoamos. E nessa história, nesse momento que nós vamos conhecendo essa história que nós possuímos de nós mesmos, nós vamos conquistando um dos maiores valores, é nos perdoando. Porque quem perdoa não guarda mágoa, nem ressentimento, e não revida mal com mal. Porque quem perdoa é prova que está evoluindo no seu progresso de espírito encarnado. Porque o perdão sempre é uma profilaxia segura, garantindo aonde nós estivermos saúde e paz, renovação e segurança, nos estatutos da lei divina. Perdão para o conhecimento de si mesmo ainda é o melhor remédio. Por isso que ser espírita é aquele que verdadeiramente busca se reconhecer, se esforçando para a sua transformação moral, buscando vencer-se a si mesmo, educando as suas más tendências, seus hábitos negativos e nocivos. Por isso, queridos amigos, como diz o Chico Xavier, eu permito a todos serem como quiserem, mas a mim mesmo como eu devo ser. Obrigado a todos, até uma próxima.